Bom dia a todos e a paz do Senhor aqui do canal Devocional. Hoje a Devocional do dia se encontra no livro de Salmos, o capítulo 33 e o versículo 18, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? Aqui a palavra está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que temem a Deus. O que é temer a Deus? É ser obediente à sua palavra, é viver conforme a sua palavra. Isso é temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus, não é viver sempre, ai meu Deus, eu tenho medo de fazer isso porque Deus vai me castigar, eu tenho medo disso porque Deus vai de fazer isso, de pensar isso porque Deus vai me castigar. Não é isso. Temer a Deus é ter confiança, é obedecer a sua palavra, é obedecer os seus mandamentos. Isso é temer a Deus. E aqui essa palavra fala que os olhos de Deus estão sobre essas pessoas, estão sobre as pessoas que o temem, sobre as pessoas que têm prazer em obedecer a sua palavra, sobre as pessoas que têm prazer em viver a palavra do Senhor. Deus sempre está de olho, protegendo e contemplando a vida dessa pessoa. Esse foi um salmo de Davi. Aí o título fala: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Aqui a alegria, do crente em ver as maravilhas que Deus faz sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, porque Deus abençoa até a família do crente, através da oração e da vida do crente também. Deus abençoa até a família e as pessoas ao seu redor, e protege também e livra, pois Deus é um Deus que cuida e protege de todos aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Davi era um desses homens, Davi era um homem que vivia sempre para obedecer a Deus. Davi nunca enfrentava uma batalha se não fosse da direção de Deus. Deus sempre direcionava ele. Mas por que Deus direcionava ele? Porque Davi sempre pedia a direção de Deus. Davi sempre colocava sua confiança em Deus. Então, Davi tinha temor de Deus, ele era obediente à sua palavra, ele era obediente aos seus mandamentos e os seus ensinos. E é o que nós devemos também ser, nós cristãos, nós filhos de Deus. Devemos ser fiéis e obedientes a Deus. E aqui fala no versículo 19, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Aqui fala que Deus nos livra nossa alma da morte, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente reconhece que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Jesus nos livra da morte, a gente passa da morte para a vida, a gente passa da morte para a vida eterna e viveremos com Ele eternamente. E aqui também fala que Ele é o nosso, e Ele nos conserva vivos na hora da fome. Pode passar tempestades, pode passar problemas financeiros no mundo, que quem é justo, quem vive em fidelidade a Deus não passa fome. Pode passar dificuldades, pode passar apertos, mas Deus sempre livra, Ele sempre dá o alimento. Tanto que a palavra de Deus fala: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não mendiga quem vive de acordo com a palavra de Deus. Os crentes fiéis, justos, eles não passam fome. Eles vivem de acordo com a palavra de Deus, e Deus supre todas as necessidades dos seus filhos, dos seus servos, porque Deus não deixa desamparado. Ele é justo, Ele é um Pai justo e fiel. Passamos até por aperto, mas não passamos fome, não passamos necessidades, porque Deus supre tudo o que nós precisamos. Ele supre todas as nossas necessidades, pois Ele é um Pai, E qual é o Pai que deixa o filho passar fome? Não deixa. O Pai que tem condições não deixa, E o nosso Deus é o dono de tudo. Ele não vai nos deixar passar necessidade, nem mendigar o pão.
Por isso nós devemos viver sempre de acordo com a sua palavra. Devemos viver sempre em obediência à sua palavra, pois ela é o nosso alimento, é o nosso pão e é o nosso guia aqui na terra. E a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus. É o verbo que se fez carne, é a palavra de Deus, o verbo é Jesus. Então, a gente deve estar sempre vivendo de acordo com a palavra de Deus e esperar em Deus sempre, que a nossa alma esteja sempre esperando por Deus, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, o nosso auxílio na hora da angústia. Aqueles que clamam a Deus, que buscam a Deus, eles sempre vão ter auxílio, né? Na presença de Deus, eles sempre vão encontrar refúgio, porque Deus está sempre com ele. A gente passa por apertos, por provações, mas Deus está sempre do nosso lado. Tudo que a gente passa é para aprendizado, para ensino, para nossas vidas, para a gente amadurecer mais, para a gente dar valor mais às coisas e para a gente crescer cada vez mais na presença de Deus, porque quanto mais lutas nós passamos, mais nós buscamos a Deus, né? É na presença de Deus que a gente se fortalece cada vez mais. E a palavra de Deus diz que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então que a gente sempre tenha auxílio em Deus, que a nossa alma anseie por Ele, que a nossa alma sempre queira buscar a Deus, pois esse é o desejo de todo cristão. É ansiar por Deus, é querer Deus, é viver para Deus, se dedicar a Ele na vida diária. É assim que nós dedicamos a nossa vida a Deus diariamente, é buscando a palavra dEle, é dedicando um tempo em oração, em leitura da palavra, em louvores, em ensinamento no nosso lar para os nossos filhos, é buscando a face dEle diariamente, pois Ele é o nosso auxílio, nosso socorro e a nossa fortaleza. Ele nunca vai nos desamparar, Ele nunca vai nos deixar, pois Ele cuida de todos os que o temem, como fala a palavra, né? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, que a sua confiança fique sempre nele. Não se desanime, não se desespere, pois se você vive fielmente de acordo com a vontade dele, Deus está sempre cuidando e protegendo você. Se você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, não o recebeu ainda em sua vida, que você convide Jesus para morar no seu coração, que você reconheça que precisa dele, que reconheça que é pecador, que necessita de um Deus justo e fiel para perdoar os seus pecados, pois Ele não desampara aqueles que o buscam. Deus tem prazer naquelas pessoas que o buscam, naquelas pessoas que reconhecem que precisa dEle, pois Ele morreu por todos, Ele morreu por toda a humanidade, não foi só por mim, não foi só por você, não foi só por 2, 3 pessoas, não. Ele amou o mundo. A palavra de Deus diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é não perecer, é não morrer, é não passar a eternidade longe de Jesus, é não passar a eternidade longe de Deus, porque morte é separação total de Deus, a morte é viver eternamente longe de Deus. E vida eterna é viver eternamente com Ele, é viver eternamente ao lado do nosso Mestre, é passar toda a eternidade junto com o nosso Deus, vivendo e glorificando e exaltando o nome dEle para todo sempre. Então, se você ainda não teve esse encontro com Deus, que você venha receber Ele em sua vida. Aonde você estiver, você pode fazer essa oração, você pode pedir perdão dos seus pecados, pode se arrepender, pois Deus está ali do seu lado, atento só para ouvir o seu clamor e a sua oração a Ele, pois Ele ama todos os que o buscam, e Ele cuida e protege, e os olhos dele estão sobre os que o temem. Amém? Que hoje seja um excelente e abençoado dia para você.
Que essa palavra tenha, de certa forma, alcançado o seu coração e que a graça e o amor de Deus esteja sobre todos. E em nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Todos que verem esse vídeo, sejam todos abençoados no precioso nome de Jesus Cristo. Amém?